tem coisa, irmãos, que é só Deus. Naquele dia, quando ele mais precisou dos discípulos, que ele curou, os discípulos que viram ele andar sobre as águas, os discípulos que viram ele abençoar, os discípulos dormiram. Jesus estava só. Tem momentos que Deus permite a gente passar por algum tipo de solidão. A Bíblia diz que Jesus estava tão triste que a sua força ao orar se transformou em gotículas de sangue do seu suor. Mas naquele momento de solidão, enquanto os discípulos dormiam, os anjos do Senhor veio a Lemantiore Miqueias. Então quero dizer para você, você nunca está sozinho. Não deixe o diabo soprar para você, não tem mais jeito, não tem mais saída, está sozinho, tua família te abandonou. Olha, teus amigos da escola não gostam de você, está vendo que você, queridos, existe um que não te abandona. Estou aqui por todo esse tempo, estive tão perto, você me procurava e eu aqui estava por todo esse tempo. Existe um Deus que não te abandona, Antônio. Mesmo na solidão, que dá a impressão, porque o diabo quer que você imagine que você está sozinho. Porque sozinho ele domina a tua mente, domina os teus pensamentos, te leva a pecar ou te leva até a se autodestruir. Queridos, Deus está conosco todo o tempo. Estarei convosco todos os dias. O Senhor prometeu estar contigo na tristeza, na alegria, na dor, na saúde. Ele está contigo. O diabo quer que você pense, mas o Senhor manda dizer: eu estou contigo. Não te deixe nem te desamparo. Olha o que o Senhor foi mais enfático. Ainda que teu pai e tua mãe desamparar, eu, Senhor, o teu Deus, não te abandono. Pastor, mas por que quando eu estou naquela prova terrível, eu tenho a impressão, humanamente falando, que eu estou tão sozinho? Jesus, Getsemane, ficou sozinho, mas havia necessidade. Tem coisas que é só você e Deus, não adianta ter ninguém do teu lado. Ninguém como amigo, como homem, como mulher. Quem tem que estar com você é o Espírito Consolador, o Espírito de Deus. Mas falando em solidão, eu quero que você abra a tua Bíblia rapidamente. O Senhor me deu sexta-feira, eu ia fazer uma... Abre a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, tão somente. Livro do profeta Daniel, capítulo número 3. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é santa. Ela se apraz para aquilo que ela é enviada. Daniel, capítulo número 3. Versículo 1 ao 4, tão somente, acompanha a leitura. Todos acharam? Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Todos acharam? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Turã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores, Rabassurim-Cantas, que viessem à consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei havia levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, que quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Queridos, olha como chega o ego do homem. Olha quando o homem se inflama. Isso é uma preocupação. Por isso que a Bíblia diz que nós temos como sal da terra, nem muito nem pouco, na medida certa. A Bíblia diz que Nabucodonosor, esse homem se encheu, dominou as nações, um exército poderoso, e agora ele se auto-intitulou e falou: agora eu vou criar uma imagem, um Deus, uma estátua, e todo o meu povo tem que se prostrar diante de mim. Uma das coisas que Deus mais abomina é a idolatria de ídolos. E infelizmente a igreja evangélica está adorando alguns ídolos. Não ídolos de imagem de gesso, de pedra, mas ídolos humanos. Pastores famosos que às vezes não têm culpa. As pessoas não vão mais por causa de Cristo, vai por causa do pastor. Não vai mais por causa de Cristo, vai por causa do levita. Cuidado, irmãos, isso acaba se tornando adoração. A Bíblia diz: não fará para ti imagem de escultura.
Nem imagina o homem, nem semelhante à água do mar ou às estrelas do céu. Adorará somente o Senhor o teu Deus, e somente a Ele renderá graças e louvor. Quem pode glorificar o nome desse Deus? Quem pode exaltar esse Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos? Quando eu era católico, e eu ficava imaginando, que eu fui muitas vezes em Aparecida, e eu ficava imaginando, Deus, mas as pessoas vêm de tão longe para postar diante dessa imagem. Será que ela também não tem poder, Jesus? Será que você não dá um pouquinho para ela? Será que não... Aí eu ficava com aquilo na mente, oh meu Deus, até que um dia conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito, eu, Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Não adianta você pensar que é o pastor, que é o bispo, que é o padre, que é o santo, que é a santa. É Deus. Não divido a minha glória. Charamante que basúria. Estemenete. Nabucodonosor agora, no seu ego, no seu, sabe, o homem que se inflama, que acha que tem tudo, mas o próprio Deus disse, tu não sabes que isto é nu, pobre e miserável. Nabucodonosor se enche, manda construir uma estátua e dá uma ordem. O arauto sai anunciando, olha, dia tal vai ser inaugurada a grande estátua. E o rei Nabucodonosor está dando uma ordem, todo o povo, prefeitos, presidentes, oficiais, satrapas, juízes, todos têm que se prostrar diante dessa imagem. Terra Mantúbias, Labaxere Meneia. A ordem foi dada a todos, e todo o povo tinha que dobrar os joelhos. Mas a província de Babilônia, havia 4 que tinham sido trazidos do exílio de Israel. 4 jovens, presta atenção, jovens. Jovens que fazem a diferença, não somente dentro da igreja, mas no mundo lá fora. Jovens que não se prostram à idolatria do mundo, mas adoram um Deus vivo em espírito e em verdade. 4 jovens que sido levados para Daniel, depois Mesaque, Sadraque e Abednego. E a inveja, ela corrói no meio do mundo. Foram falar para Nabucodonosor, dizendo, olha, ó rei, tu não desse uma ordem que quando tocasse os instrumentos, todo o povo deveria prostrar-se diante da imagem que tu formaste? Sim, eu dei essa ordem. Pois aí tem 3 que não respeitam a tua ordem. Quem são? Os exilados de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ainda dá uma oportunidade. Mande-os chamá-lo. Chamou. Havia uma fornalha, queridos. Tente imaginar. Não era um forno que a gente está acostumado a ver no interior bonito de fazer a broa, não. Era uma fornalha enorme. Toras de madeira jogadas ali dentro. O fogo crepitava e ardia. Não podia chegar próximo. Era um fogo enorme. E Nabucodonosor mandou chamar os 3, Mesaque, Sadraque e Abednego, dizendo, é verdade que eu ouvi? Que vocês não se ajoelham diante da imagem do Deus que eu criei? Não nos olharemos diante de qualquer imagem de escultura, porque servimos a um Deus em espírito de verdade. Somente diante dele dobramos os joelhos, somente diante dele dizemos que tu és santo, 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 santo. O rei ficou indignado, porque todos, homens e mulheres, ricos e pobres, todos se dobraram. Agora aqueles 3 jovens, eu vou dar uma oportunidade. Mandar tocar os instrumentos. Quando ouvir o tom, quando ouvir o som, e vocês não se prostrarem, vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente. 7 vezes mais.